Nosso webinar, ele vai ser transmitido em nosso canal do YouTube, então nós estamos ao vivo por lá também. E hoje a gente vai debater um tema que está sendo bem relevante atualmente, que é em questão da pegada de carbono e ESG, caminhos para integrar a sustentabilidade na cadeia de fornecimento, né? E a gente tem o privilégio de contar com especialistas da área, né, que compartilharão suas experiências, seus insights. Estamos aqui com a gente o Lucas Madureira, dos Anjos, que ele é o CEO e o co-founder da Gedanken, e também o Carlos Novak, que ele é o Head de Parcerias da DIP ESG. Então, sejam bem-vindos e obrigada aí pela presença de vocês. Uma orientação. Caso tenha alguma dúvida em relação ao tema, ao final da explanação, no nosso bate-papo, vocês podem deixar suas dúvidas no chat, tá? Que a gente vai encaminhar os especialistas assim que finalizar aqui o nosso bate-papo. Ok? Obrigada, Lucas, Carlos, bom dia a vocês. Eu acho que vamos começar com uma primeira pergunta. Vamos começar com o nosso convidado, com o Carlos, né? Carlos, hoje, quais os desafios específicos as empresas enfrentam ao implementar práticas ESG, especialmente na gestão de pegada de carbono no escopo 3, que envolve fornecedores, né, e parceiros ao longo da cadeia de valor? Joia. Obrigado, Tatiana. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, reforçando, é um grande prazer e um privilégio para nós da DIP podermos participar desse evento junto com a Gedanken, que é um grande parceiro nosso. Obrigado pelo tempo e pela atenção de todos. Falando sobre, especificamente, os desafios de implementação de práticas de sustentabilidade com os fornecedores, acho que a gente consegue separar isso pela nossa experiência em dois tipos de desafios. O primeiro desafio que a gente nota, e aí passam por todos os setores, indústrias, e vale muito mais para empresas que são grandes empresas, grandes corpos, é o desafio de engajamento interno, né? Então, os times de sustentabilidade, eles passam por uma exigência até mesmo dos investidores, das principais partes interessadas, com relação ao compromisso que essas empresas elas vão ter em relação a mudanças climáticas ou outras pautas relacionadas à sustentabilidade, né? Depende de cada indústria e depende da materialidade dessa indústria, determinados temas vão ser mais importantes. E a gente vê que a implementação de políticas internas, sem o devido apadrinhamento de demais áreas de negócio, se torna um desafio muito grande. Então, geralmente, a área de sustentabilidade ela tem uma força menor do que áreas de negócio mais estruturadas dentro da empresa, e elas precisam de um apoio político grande para conseguir fazer com que acordos ou metas públicas ou compromissos sejam concretizados como compromissos não só da área de sustentabilidade, mas da empresa como um todo ou do grupo como um todo, tá? Em relação a esse aspecto, a gente vê que ainda falta uma padronização e uma clareza, independentemente do setor, de quais são os conteúdos que vão fazer parte desses compromissos ou dessas políticas. Então, como se trata de um tema novo, a gente vê que, dependendo do nível de maturidade do setor em relação ao tema, e dependendo do nível de exigência que se tem para a atividade econômica daquele cliente, né? Por exemplo, eu vendo muito para mercados muito desenvolvidos, para a Europa, Estados Unidos, etc., você tem uma exigência já de outros reguladores, os desafios políticos eles acabam sendo mais ou menos complexos. E a gente vê que, em especial, olhando para a contabilização de carbono, é um tema que não necessariamente existe um caminho fácil para se resolver via políticas e engajamento interno. Então, o que a gente quer dizer com isso? Você vai exigir dos seus fornecedores e da sua cadeia um conteúdo de dados e informações que podem ser gerenciais ou informações aproximadas para que você consiga calcular suas emissões, mas você não consegue, sem um grande apoio político das demais áreas, fazer com que existam incentivos corretos para que essas políticas elas valham de força imediata e que já aconteçam descendo no nível estratégico, tático, operacional de uma forma rápida, que é o necessário para você dar a resposta, né? Então, esse aspecto político, acho que é o primeiro componente desse desafio,
e ele passa muito por você conseguir ganhar o apoio interno das demais áreas e se alavancar por meio de consultorias ou referências que você tenha, para conseguir navegar, principalmente junto com seus pares, qual vai ser o conjunto de políticas e práticas que você vai implementar e politicamente como você vai vender isso dentro da tua própria empresa. As associações de classes, associações setoriais, elas são bem importantes para apoiar nisso, né? Então, a gente tem a BVTEX, a gente tem várias outras associações, a própria Abraim, que também tem apoiado algumas empresas em torno disso, para conseguir conciliar esse tipo de desafio que acaba sendo setorial dentro de cada empresa e as políticas da empresa poderem ser concretizadas. E o segundo aspecto, ele está no aspecto técnico, e aí é um desafio que não é uma novidade para ninguém que está assistindo esse conteúdo. É um desafio que não é específico do Brasil, é um desafio global, é um dos maiores desafios da humanidade, inclusive, porque a maior parte das emissões das empresas está na cadeia de fornecedores, né, 80% das emissões, e quando a gente fala de fornecedores, a gente fala de colaboração e a gente fala de confiança de uma forma muito inegociável, né? Então, a gente está falando de coletar dados primários de um fornecedor, a gente está falando de engajar um fornecedor no envio de dados por meio de um sistema confiável e auditável e com dados que você consiga ter uma periodicidade, mas sem onerar o teu fornecedor, exigindo que ele tenha uma equipe especialmente dedicada para aquilo, dependendo do nível do fornecedor, né, do tamanho dele, e sem onerar sem onerar esse fornecedor não só no trabalho operacional, mas sem onerá-lo em nível de qualidade desses dados. Às vezes eles não têm a maturidade sobre as informações que você como comprador precisa e ele precisa se qualificar e faz parte do teu trabalho como comprador, como elo forte da cadeia, vamos colocar assim, apoiá-lo nessa qualificação, nessa melhoria de dados, nesse entendimento do próprio produto, para que você consiga atingir as metas da sua companhia, sejam metas de redução, sejam metas relacionadas a compromissos ou a parte mais qualitativa, né? O que você tem feito de ações na sua cadeia. Então, a gente separaria, pelo menos na visão da DIP, como empresa de tecnologia, a gente separaria esse desafio de engajamento com escopo 3 e fornecedores e tudo mais, nesses dois aspectos, né? O político e o aspecto técnico. Obrigado, Carlos. Obrigada pelo teu ponto de vista. Agora eu quero ouvir a opinião do Lucas, né, em relação... hoje, como que você enxerga, Lucas, quais são os desafios que as empresas enfrentam em implementar essas práticas ESG, né, em questão também da pegada de carbono, quando a gente fala de escopo 3, cadeia de fornecimento? Perfeito. Primeiro, obrigado, pessoal, pela presença de todos, pelo tempo de vocês. Na verdade, não só na cadeia de fornecimento, né, mas também quando a gente está falando o desafio dela própria medir o seu impacto de carbono, hoje também já é um grande desafio. E é muito difícil, né, e não tão coerente quando a própria empresa ela ainda não mede corretamente o seu próprio impacto de carbono, ela demandar isso da sua cadeia de fornecimento. E não só isso, é muito mais difícil ainda quando a própria empresa ela não entende a importância disso e como que o impacto da cadeia de fornecimento tem um impacto total no negócio dela. Então, quando a gente pega dados do CDP dos últimos 3 anos, dados consolidados, o que o pessoal do CDP, que as grandes empresas afirmaram lá no CDP nos últimos 3 anos, é que mais de 90% do impacto de carbono delas estavam na sua cadeia de fornecimento. Então, a gente está falando ali que menos de 10% estão dentro dela. Então, às vezes é muito difícil, né? Você conseguir ser coerente, você conseguir ser honesto com os seus stakeholders e se afirmar sustentável, ou afirmar que você está chegando perto de uma meta de neutralidade de carbono, se você ainda nem mede a sua cadeia de fornecimento. Então, eu acho que aqui vale, quando a gente vai pensar, né, e a gente, quando vai falar da importância, é que o escopo 3, querendo ou não, na grande maioria das empresas, tipo, ele é mais de 70%, 80%, de 90% de todo o volume de carbono gerado. E para alguns segmentos ainda mais. Então, quando a gente está falando de não considerar que a medição, principalmente daqueles fornecedores de maior volume, ali, dos fornecedores de insumo de maior volume,
você não consegue efetivamente diminuir a sua pegada de carbono sem você envolver a sua cadeia de fornecimento. E a dificuldade quando a gente está falando de implementação é que não só a gente tem que entender muito bem internamente, igual a gente está falando, para você, quando entende internamente, você entender qual que é a importância da sua cadeia de fornecimento e entender onde estão também aqueles seus fornecedores mais importantes, que é o que você precisa trabalhar primeiro. Então, acho que isso é essencial aqui quando a gente está falando. E quando você tem dados, é muito mais fácil você conseguir convencer a sua organização de quando você não tem. Então, quando você tem dados na mão e você consegue saber o quanto que está interno e o quanto que é distribuído na sua cadeia de fornecimento, você precisa, você necessariamente você consegue convencer ali, e convencer seu time de procurement onde você tem que trabalhar melhor, com quais fornecedores e o que você precisa fazer ali para conseguir reduzir esse impacto. Certo, Lucas. Obrigada. E até aproveitando, então, já te direcionando à segunda pergunta, diante de todos esses desafios, né, como que hoje a tecnologia ela pode facilitar a seleção de fornecedores alinhados aos critérios ESG e redução da pegada de carbono? Perfeito, Tati. Eu acho que aqui a tecnologia pode ajudar de várias formas, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, que é a primeira parte da pergunta, ela pode ajudar você a entender o risco de sustentabilidade de um fornecedor, ela pode te ajudar a você tomar dados desse fornecedor, ou de forma automática, ou através de self-assessment desses fornecedores, já consolidando eles. A tecnologia pode te ajudar a fazer planos de ações para esses fornecedores, eles terem não só notas, mas para eles terem processos melhores. A tecnologia pode te ajudar a treinar de forma escalável seus fornecedores a terem processos cada vez melhores. A tecnologia também pode ajudar aqui, quando a gente está falando em carbono, a acelerar em muito, né, Carlos, esse teu processo. E não só acelerar, mas também a tecnologia permitiu que o custo disso ficasse muito mais barato. E esse custo, quando a gente está falando de medir carbono, ele ficasse muito mais acessível, não só para empresas que são muito grandes, mas também para empresas menores, que eu acho que o Carlos aqui pode contar um pouco melhor para a gente. Obrigado, Lucas. Complementando e trazendo esse ponto de redução de custo e escala, Tatiana, eu acho que a gente conseguiu ser muito feliz tentando um modelo aqui no Brasil de cálculo de emissões na cadeia de fornecedores de uma forma escalável e mais barata, que a gente queria separar um pouquinho aqui para contar para vocês. Inclusive, a gente ganhou alguns prêmios de inovação por conta disso, tá? Justamente porque a gente entendeu que o problema de cadeia de fornecedores era um problema que, se a gente dependesse demais, se as áreas de sustentabilidade dependessem demais do apoio político que a gente mencionou ali no início e de um investimento grande para engajar esses fornecedores com uma pauta que é uma pauta relevante para a grande corp, mas que ainda não se desdobrou numa exigência para as menores, a gente via que ia ser muito caro e não ia acontecer. Então a gente tentou contornar isso por meio da tecnologia. A gente conseguiu encontrar uma forma de cálculo de emissões da sua cadeia inteira, a partir de dados que são, no início a gente faz com dados de intensidade financeira. Então, como qualquer empresa faz, muitas empresas hoje, mesmo sem parceiros para isso, faz dessa forma esse cálculo, mas a gente conseguiu encontrar uma forma de cálculo de carbono de cada fornecedor a partir dos arquivos financeiros desse fornecedor, e aí sim, esses arquivos financeiros qualificados em nível de dado primário. Então, a gente conseguiu ser bem feliz em algumas cadeias, tem sido bem feliz em algumas cadeias aqui no Brasil, justamente porque a gente consegue fazer esse 80-20, né? Então, quais são os seus fornecedores mais relevantes, como o Lucas comentou? Não são, vamos pensar assim, né? Não são nem seus fornecedores, são seus parceiros de negócio, aqueles que você já tem uma relação há muito tempo, você já sabe que você tem uma relação muito diferenciada com aquele parceiro, ele faz parte da estratégia mesmo da sua empresa. E aí você consegue engajá-lo tanto para que ele consiga entrar numa jornada de descarbonização e no conhecimento de sustentabilidade,
como ele também engaje os demais parceiros de negócio que você tem sendo um protagonista. Então, a gente conseguiu fazer com muito menos nível de consultoria ou de workshops ou trabalho tradicional que você tem via engajamento por conversas, por reuniões e tudo mais. A gente conseguiu encontrar uma forma de pegar arquivos contábeis de uma miríade de seus fornecedores, contanto que eles estejam aqui no Brasil, e calcular emissões desse fornecedor sem que ele precise saber o que é uma calculadora GHG Protocol, sem que ele precise saber o que é sustentabilidade. Isso permitiu que fornecedores de diferentes níveis de maturidade entrassem numa esteira de, olha, eu já tenho inventário de carbono, escopo 1, 2 e 3, inclusive, publicável no Registro Público de Emissões, em compliance com o GHG Protocol. Isso fez com que esses fornecedores vissem muito valor nessa ação e se desdobrassem como propagadores desse discurso nos demais fornecedores que são participantes dessa cadeia e que viram ele como um indutor. Então, acredito, Tatiana, que isso é um dos exemplos que nós fomos felizes aqui por meio do uso da tecnologia para cálculo em escala. O Lucas também tem conseguido com a Gedank fazer um cálculo, uma coleta, né, dos dados autodeclarados dos clientes de uma forma bastante feliz também, independente do nível do fornecedor, etc. Essas ferramentas ajudam muito, mas a gente como humanidade ainda depende de uma estruturação dos conteúdos de dados que esses fornecedores têm e que daí é uma limitação que está sendo resolvida setorialmente, né? A gente vê isso acontecendo global e nacional em nível de estruturação de dados setoriais. A tecnologia certamente vai auxiliar o cálculo em escala, mas a confiabilidade das informações ainda depende da boa vontade do teu fornecedor em querer te dar o melhor dado e te dar esse dado de uma forma periódica para você tomar uma decisão e fazer essa troca, né, essa colaboração. E também depende desses dados, eles serem dados que são fáceis de você conseguir coletar como fornecedor. Então, a tecnologia ela precisa tanto se desdobrar numa facilidade de coleta de dados para o lado do fornecedor, quanto numa facilidade de coleta e conciliação dos dados para a empresa que está contratando, conseguir pegar e entender quais desses dados são relevantes e como toma uma decisão ali, ou de orientação, ou de priorização daquele fornecedor, ou de desqualificação dele em casos extremos, quando temas de carbono se tornam muito relevantes para sua relação poder ser estabelecida, né? Certo, Carlos, obrigada. E assim, como vocês vêm falando até agora, né, em questão de tecnologia, né, há soluções já no mercado, né, que podem, né, já dar o início, auxiliar, facilitar esse processo. Ainda tem um desafio, né, um caminho pela frente, vamos dizer, passa muito, como você mesmo falou, pela questão do engajamento interno, por uma questão de toda uma mudança de consciência, né, em nível global, pode-se dizer, sobre essa questão. E com esse atual cenário, Carlos, até já direciono essa pergunta para você. Como a questão das mudanças climáticas que a gente vê hoje em voga, né, riscos ambientais, elas estão influenciando a estratégia de redução da pegada de carbono nas cadeias de fornecimento? Ou mesmo com todo esse cenário que, né, pode-se dizer que está tenso atualmente, ainda há um longo caminho ou ainda há uma resistência? Legal. Essa é uma pergunta, Tatiana, que a gente tem uma visão como DIP, mas eu acho que cada setor tem uma visão muito própria sobre como mudanças climáticas estão afetando os seus negócios e a velocidade com que as cadeias precisam ser observadas, monitoradas, mudadas, etc. E eu vou tentar trazer uma visão mais generalista do ponto de vista de provedor de tecnologia, tá? Muito conectado com o que a gente faz com bancos também, a gente tem uma relação muito boa com instituições financeiras. Então, o que a gente vê é que, quando você fala no Brasil, a maior parte das emissões do Brasil estão no agro, né? Então, mais da metade das emissões estão em mudanças do solo, desmatamento, etc., e no agro, na atividade agropecuária. Então, quando a gente fala em cadeia de fornecedores e mudanças climáticas sendo super relevantes para que você tome uma decisão de escolher um fornecedor ou não, a gente ainda vê pouco a priorização de fornecedores acontecendo por conta de critérios de, putz, eu tenho inventário, eu tenho uma meta pública, eu tenho uma prática diferenciada, justamente porque as empresas que a gente acaba lidando não tem como fornecedor de Tier 1 empresas do agro, e isso acaba não sendo tão material para eles, são empresas mais prestadoras de serviço, empresas que fazem logística, então acaba sendo menos importante para essas empresas, ainda que seja importante, mas é menos importante selecionar fornecedores com base em critérios de mudanças climáticas ou de adequação do quanto esse fornecedor está.
O que a gente vê é que setores eles estão começando a entender o quanto mudanças climáticas podem ser sensíveis aos seus negócios. Então, vou usar um exemplo muito real, que foi a questão de crise hídrica que a gente teve alguns anos atrás aqui no Brasil, em que você precisa ser, por exemplo, uma cervejaria, você depende de água, e aí quais são os seus fornecedores, onde eles estão. Se você tem escassez de água, você pega a sua cadeia e você tem um problema relacionado a um recurso natural, e que você não estava considerando nas suas projeções financeiras, na sua alocação de recursos, etc., mas que ele fez com que você tivesse que ter uma mudança abrupta dos seus fornecedores e fazer um redirecionamento. Você tem a questão, por exemplo, do que aconteceu no Rio Grande do Sul com o desastre de inundações e tudo mais. Você tem cadeias, por exemplo, automotiva, que foram afetadas bastante por conta de fornecedores que estavam concentrados nessa região. Então, o que antes era colaborativo e até, de certa forma, facultativo, se tornou imperativo quando você tem um olhar de risco de negócio sendo colocado naquele ponto. E aí, aquilo que você tinha colocado como um plano bem passo a passo, passa a ter um certo atropelo de demais áreas de negócio, falando, eu preciso entender como é que eu jogo o meu sourcing para outra região e mitigo esse risco relacionado à própria geografia em que esses fornecedores estão. O que a gente vê, Tatiana, e aí como, de novo, provedor de tecnologia, é que o cálculo em escala e os dados em escala estão permitindo grandes empresas tomarem decisões para, como uma matriz de risco, ou como um cenário de diferentes riscos, você alocar seus fornecedores de uma forma que, caso dê algum desastre climático, alguma situação dessa, você já consiga ter alternativas mais bem mapeadas. Isso a gente não via acontecer antes. Então a gente conversa com instituições financeiras, a gente conversa com seguradoras, e a gente vê esse movimento se tornando mais uma prática do dia a dia, e menos algo esporádico e tudo mais, como era antes. E as empresas em si, né, sejam os grandes fornecedores ou as empresas que estão comprando desses fornecedores que estão nessas regiões, eles estão passando a entender que mudanças climáticas fazem parte do que eles precisam observar como empresa para decidir se eles vão continuar investindo naquela região ou se eles vão colocar esse mesmo dinheiro para abrir uma fábrica em outro local e mitigar esse tipo de risco futuro, né, para a perenidade do seu negócio. A gente acredita que esse movimento hoje é um movimento que tem sido induzido pelas regulações e pela força que você tem na padronização dessa organização de dados, mas que, olhando em termos de Brasil, cada setor está resolvendo do seu próprio jeito, na velocidade que dá para resolver. Tá? E isso depende muito do quanto o seu negócio está dependendo de recursos naturais para operar, né? Beleza? Certo, Carlos, obrigada. Lucas, qual que é a tua percepção sobre essa questão da influência das mudanças climáticas, né, na estratégia de redução de pegada de carbono nas cadeias de fornecimento? Na verdade, aqui que eu acho que não só aqui está acontecendo e que as empresas, no final do dia, suas cadeias de fornecimento, as decisões, elas não são tomadas pela empresa, né? As decisões são tomadas por pessoas. Então, tudo que a gente está falando são pessoas por trás. Não tem uma empresa que toma tal decisão ou ela é influenciada, tal. Não é a empresa que é influenciada. Quem é influenciada são as pessoas que estão naquela empresa tomando decisão. E o que vem acontecendo agora com os eventos climáticos recentes, né, e cada vez mais atípicos, né, como chuvas intensas no deserto, como no Ártico começando a nascer grama, e aqui, quando a gente está falando a baixa qualidade que a gente teve durante um período, uma série grande de tempo, a baixa qualidade do ar devido a queimadas e tal, isso começa a fazer também com que as pessoas comecem a sensibilizar, e quando as pessoas começam a se sensibilizar melhor, as empresas também, por consequência, né, já que são pessoas que tomam decisões, elas também se sensibilizam, né? Então, o que eu acho que a gente vai começar a ter a partir de agora é como a gente está tendo um impacto que ele está muito mais rápido do que foi previsto, uma consequência para o dia a dia das pessoas. O que eu acredito é que também isso vai influenciar bastante como não só as empresas agora começam a tomar decisão, o nível de emergência que elas têm agora para ter mais, não só mais compromissos, mas
como que elas entendem os seus impactos, e não só isso, né? Quanto mais a sociedade começa a cobrar, tanto do governo, mas também das empresas. O que eu acredito da outra forma é que a comunicação, né, a divulgação, a publicidade é muito importante, porque não só falta letramento, não só falta conhecimento, mas as pessoas também não conseguem entender muito bem o que cada evento ele acaba tendo de consequência, né? Em cada região, em cada parte do país. Então, pô, sei lá, quando a gente tem aqui no Centro-Oeste, quando a gente pega problema de falta de chuva, tipo, a consequência não é porque a gente está destruindo, tipo, áreas nativas aqui da Mata Atlântica, a consequência, tipo, é da Amazônia, onde, tipo, você tem um processo ali climático que a gente está falando, que é o que faz com que a gente não vire deserto, dado que a gente está na mesma região do Saara, né? Tipo, pô, se a gente vive na mesma região do Saara, o que faz lá no Saara ser deserto e aqui onde a gente está não está, né? Quais são os efeitos que a gente está falando aqui que faz com que pô, chova aqui e não chova lá? Então, o que eu acredito com as pessoas ficando mais sensíveis, as pessoas entendendo um pouco melhor, não só as pessoas, mas as empresas vão começar a se sensibilizar mais e elas precisam, tá? Seja agora se sensibilizar mais, porque a gente vai começar a ter lei falando disso, que é necessária essa sensibilização, igual já vem acontecendo em diversos países e agora também um continente, né? Quando a gente está falando da União Europeia, ou seja, porque elas vão se sensibilizar, mas a gente, o fato é que não é mais se a gente vai começar, as empresas começarem a se preocupar mais com isso, mas quando? Se vai ser no amor, ou só vai ser na dor, né? Quando tiver efeito de lei, a gente já tiver numa situação completamente insustentável. Certo, Lucas, obrigada. E agora, quando a gente fala de questão de mensurar, né? Vocês falaram muito da questão de sempre, tanto num processo de convencimento interno, num processo, ter aquela, ser embasado em dados, né? Para que a gente possa realmente apresentar né, a importância de fazer a mensuração do escopo 3. Carlos, quais seriam as métricas, os indicadores que as empresas devem priorizar para monitorar e reportar suas emissões de carbono no contexto do escopo 3? Legal, Tatiana. Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que agora a gente vê que tem um pouco mais de consenso. Então, a DIP tem 4 anos. Quando a gente começou, ainda era uma folha em branco. Acho que boas práticas elas começaram a ser propagadas. E hoje a gente vê que, assim, a principal métrica que você tem que ter para reportar Scope 3 é sua emissão no Scope 3, né? Então, é o próprio dado em si. O que você precisa e pode olhar, né, para que você entenda quanto do teu escopo 3 ele está bem calculado e como que você pode tomar uma decisão em relação àquilo. São os dados, as métricas que fazem parte da etapa anterior de você calcular, né, de você divulgar esse dado. Então, você está olhando para métricas, por exemplo, de quantos por cento da tua cadeia hoje tem inventário de carbono. Das que tem inventário de carbono, quantos por cento dos seus fornecedores tem inventário de carbono completo. Então, o que é isso? É inventário de carbono que contempla também o escopo 3 dele, porque o inventário de carbono ele pode ser publicado, não é nenhum problema, ele ser publicado somente contemplando escopo 1 e 2, que são as emissões diretas. Se você olhar para as emissões indiretas, escopo 3, não necessariamente você é obrigado a reportar. Nesse sentido, existem muitos inventários incompletos e a gente vê que, por mais que isso esteja mudando, ainda as empresas deixam de reportar Scope 3 ou deixam de reportar Scope 3 completo, né, que existem várias categorias, tem 15 categorias ali, e você pode escolher dessas categorias quais você está contemplando dentro do seu inventário ou não. Então, esse tipo de dado secundário te dá uma temperatura de quanto a sua cadeia está reportando e o quanto no ano que vem você vai estar melhor em termos de cobertura. Então, quem tem inventário completo, quem tem inventário construído com base em dados, aliás, quem tem emissões calculadas com base em dados primários, isso é bem importante.
Então, é aquela parte do fator de intensidade que a gente comentou, muitas empresas pegam uma base geral, aplicam, o fator de intensidade é X quilogramas de carbono para cada real, quando eu estou falando do setor de transportes, por exemplo. Então, eu contratei uma empresa de transportes, gastei 10 mil reais, eu tenho X toneladas de carbono associado. Esse fator de intensidade não captura se esse seu fornecedor de logística ele tem uma logística mais eficiente ou uma logística mais limpa do que os demais fornecedores. Então é importante que você conheça se ele tem uma logística mais eficiente ou se ele tem uma logística mais limpa, coletando dados primários. Então, por exemplo, suas fontes de energia são fontes renováveis, você tem algum tipo de prática de descarbonização que você quer contar para a gente, então você usa combustíveis mais limpos, você tem algum tipo de prática de aumento de eficiência na sua empresa que você gostaria de contar para a gente. Isso é bem importante e faz parte daquela camada de engajamento que a gente comentou ali no início, né? E outra métrica bem importante é entender dos seus fornecedores, quais desses fornecedores eles estão com algum tipo de compromisso também. Então, às vezes ele não tem um inventário, mas ele já começou a fazer um relato de sustentabilidade ali, ou ele já tem uma matriz de materialidade, ele já começou a olhar para o tema. Então, quando você vê a maturidade dele em sustentabilidade, você consegue usar isso como uma proxy para tentar entender se ele vai ter um inventário, se ele vai ter um plano de descarbonização ou não. Esse tipo de indicador, por mais simples que ele pareça, ele já te dá uma visão de um cockpit, por exemplo. Você já sabe qual é a sua velocidade, a sua altura, o que você está fazendo ali para controlar a sua empresa. A ideia é que você já sabe quantos dos seus fornecedores já têm inventário de emissões, o quanto esses inventários de emissões são confiáveis, o quanto eles já estão sabendo que precisam ter um plano de descarbonização, esse plano de descarbonização tem que ser coerente. Então, esse tipo de métrica já te ajuda a tomar uma decisão em relação a engajá-los mais ou menos, ou numa velocidade maior ou menor, a depender do que você consegue observar ali. Essas métricas, elas podem ser usadas em quaisquer setores. Então, por isso que a gente comentou que antes era uma folha em branco e agora a gente vê algo mais concreto. No ponto de vista setorial, a gente vê que existem práticas do próprio setor que são interessantes das empresas conhecerem. Por isso a gente mencionou ali a BVTEX, a Brainc, etc., que elas acabam tendo pequenos guias que auxiliam as empresas a estruturarem essas áreas e essas métricas muito pela colaboração entre os próprios players desse setor, sabe? Então, tem uma questão de uso de químicos, se esses químicos eles têm algum tipo de tratamento ou logística ou algum tipo de especificidade importante do seu setor e que você vai contemplar aquilo também como uma métrica importante para você olhar tendência de descarbonização, né? Se seu fornecedor vai mudar o próprio fornecedor, vai usar uma matriz mais limpa, etc. Tudo isso é importante para você conhecer também. Certo, Carlos, obrigado. E complementando a pergunta, Lucas, qual a tua opinião, como garantir a transparência desses dados, né? Precisão, principalmente no momento no processo de homologação de fornecedores ou até mesmo durante o monitoramento desse parceiro comercial? Qual que seriam os caminhos? Eu acho que os caminhos para a gente ter uma relação melhor, né, quando a gente está falando entre empresa que precisa fazer a sua medição e os seus parceiros comerciais, acho que o principal caminho é a gente ter uma relação mais de transparência, né? E quando a gente está falando uma relação mais de transparência, que a gente está num momento que a gente não está num momento de punir fornecedores porque eles não têm alguns aspectos de sustentabilidade. Na verdade, a maioria das grandes empresas, elas também não têm, né? Então, a gente está num momento que é muito mais da gente começar a medir para a gente ajudar, e não da gente começar a medir para punir alguém nesse primeiro momento. A gente está num momento em que tudo que a gente está falando aqui de sustentabilidade de cadeia de fornecimento ainda é barro, né? Então, a gente ainda está moldando, ele ainda não é um vaso, muito menos um vaso pintado. E a gente precisa, nesse momento que a gente está ainda moldando isso, que a gente está começando a entender, a gente deixar muito claro nessa comunicação que a gente faz com a nossa cadeia de fornecimento, que esse processo é um processo muito mais de entendimento para ajuda do que um processo de entendimento para punição. E, de novo, se você espera ter se sua empresa você tenha processos mais sustentáveis, tem uma pegada de carbono melhor, tal, tipo, de novo, não vai. A primeira coisa que você tem que fazer é medir, mas não adianta só medir. Você precisa medir e depois ajudar a sua cadeia de fornecimento, dado que você é o elo mais forte, a ter processos cada vez melhores, né?
Então, aqui, quando você tem um processo que ele é só punitivo, né? Ele é um processo que você não consegue a parceria também do fornecedor para ele dedicar tempo, para ele dedicar esforço, para mudar o seu processo ali materialmente. Então, acho que o grande caminho quando a gente tem aqui é um plano de comunicação melhor, uma transparência melhor e todo mundo entender que o momento que a gente está não é um momento de punir, mas um momento da gente se ajudar. E a gente, como grandes empresas, né? As grandes empresas têm um papel muito maior nisso, uma responsabilidade muito maior, que é de ajudar a sua cadeia de fornecimento. Certo, Lucas, obrigada. E assim, desde o início desse nosso bate-papo, vem se falando muito, né? O Carlos também comentou na questão do engajamento dos fornecedores, né? A gente vem falando dos desafios de engajar, né? Toda essa cadeia de fornecimento. E o Lucas agora comentou, né? Que a ideia não é ser punitivo e talvez ainda uma resistência, porque acham que de alguma forma vão ser punidos, né? Se não tem alguma prática A, B ou C. E encerrando esse bate-papo, eu gostaria de saber da parte de vocês. Lucas, de que maneira, na prática, as empresas podem engajar seus fornecedores para adotarem práticas sustentáveis e, né, ao mesmo tempo, reduzir as emissões ao longo da cadeia de valor, especialmente em setores onde a cadeia de fornecimento é extensa e diversificada? Boa pergunta, Tati, aqui de como ela pode fazer para engajar, né, esses seus fornecedores. Eu acho que o primeiro ponto para quando você vai engajar não só uma empresa, mas principalmente ali uma pessoa, é você dividir, né? Você conseguir dividir com ela, dividir muito bem com a sociedade, qual que é teu sonho, qual que é teu objetivo e por que que você está fazendo isso. E as pessoas, as empresas, elas só seguem em você quando você consegue dividir isso muito bem, né? Então, acho que o primeiro ponto é você conseguir para esses seus principais parceiros, onde você precisa de mais engajamento, onde você realmente precisa de engajamento, você precisa que a mudança aconteça, que ele tenha o entendimento de por que aquilo é importante não só para você, mas de por que ele é importante para ele, por que é importante para a sociedade, e quais os benefícios que não só você vai ter, mas que ele também vai ter, estando junto com você nessa empreitada, né, nesse novo caminho. Só que, opa, aqui tem 1 milhão de formas de como você fazer isso, né? Mas acho que a ideia é essa, né? Você não consegue influenciar ninguém, é assim que você consiga, de forma clara, assim, as pessoas entenderem qual que é o teu objetivo para aquilo e como ambos vão ser beneficiados. Certo, Lucas, obrigado. Carlos, qual que é a tua opinião, assim, no sentido, né, com base na tua experiência, como vencer esse desafio de engajar os fornecedores nessa adoção de práticas sustentáveis e na redução da emissão de cadeia de valor? Legal. Tatiana, eu acho que antes de você engajar alguém em algo que você acredita, você tem que estar engajado naquilo. E a gente vê esse desafio como sendo um desafio que as pessoas não levam tão a sério antes de começar a criar um plano de engajamento. Então, a questão política ela precisa estar bem superada em nível de diretoria, em nível de conselho, em nível de planejamento estratégico, para que você tenha uma duração e um apadrinhamento correto para que as ações de sustentabilidade e de engajamento elas sejam realidade dentro da tua empresa antes de você querer engajar o outro. E aí vem a questão de a palavra convence, exemplo arrasta, né? Então, quando a sua empresa ela tem práticas sustentáveis e ela é reconhecida pelos fornecedores como uma empresa que promove sustentabilidade como parte do seu discurso, da sua estratégia, seja porque isso te traz um benefício de poder entrar no mercado cobrando algum prêmio, tirando uma receita um pouco a mais, chegando numa prateleira diferente, como empresas de cosméticos fazem, né? Boticário, Natura, etc., são mundialmente conhecidos e referências em sustentabilidade há muito tempo, a marca está muito construída em torno disso, seja porque você opera no mercado que sustentabilidade te permite acessar outros mercados de uma forma diferenciada. Então, mercados como aço ou mercados que derivam muito direto da commodity e fazem o material em si, né? Então, eles acabam tendo um benefício de vender um aço sustentável, etc. E aí faz parte do requisito para dizer que seu aço é sustentável, você não ser
imputado por um crime ou por algum tipo de punição naquele mercado por estar alegando algo que você não consegue comprovar, você engajar seu fornecedor em de fato ser aquilo, né? Porque daí sim tem um risco de mercado. Eu acho que, primeiro, então, esse aspecto de você viver sustentabilidade é muito importante, de você tentar engajar. E aí, quando você tenta engajar os seus fornecedores, é você tentar fazer uma estratégia de validação de como você, como empresa, vai conseguir fazer algo. Não precisa começar com escalabilidade no dia zero. Precisa começar com o compromisso de conseguir começar algo e terminar. Então, você conseguir pegar alguns poucos fornecedores e colaborar com eles, criando um pequeno grupo de trabalho, mas um pequeno grupo de trabalho que você ouça o seu fornecedor em relação à viabilidade dele te mandar os dados ou aquelas informações da periodicidade que você necessita, e que você também derive compromissos para os dois lados, assim, né? Você como empresa vai auxiliar os fornecedores por meio de treinamentos, ou subsidiando inventários, ou engajando eles, ou capacitando-os de alguma maneira, né, fazendo um acordo com o CDP, ou, de novo, custeando inventários, a gente faz muito isso, e tem muito sucesso como DIP junto aos nossos clientes justamente nessa estratégia, e também derivando compromissos do lado do seu fornecedor, né, então você se compromete com isso e a gente vai entrar nesse grupo de trabalho junto. Existem vários editais de inovação setoriais que permitem que você ganhe destaque público por isso. Então a gente recomenda, porque ainda não é uma prática comum, você ainda consegue se destacar falando, olha, a empresa tal fez um plano de engajamento com X fornecedores e agora as emissões da sua empresa, que antes estavam 30% mapeadas, agora estão 100% mapeadas, seja com o fator de intensidade. Você tem agora 10% dos fornecedores mais cruciais com dados primários, esses dados primários são atualizados anualmente. Isso já entra num processo de estamos fazendo junto aqui, né? E aí disso derivam-se as políticas e os instrumentos de regulação internos, né? Então, antes de você escrever uma política de compras sustentáveis, você testa isso num grupo de trabalho e depois disso, desses resultados, você deriva uma política que daí sim você vai desdobrar como um mandato ou como uma orientação dentro dos demais fornecedores. Mas antes de ir para a política, antes de ir para putz, como é que eu vou convencer todo mundo, tentar pensar com humildade em como é que eu colaboro com todo mundo, para daí descobrir se o que eu penso que ele vai colaborar é de fato como ele vai colaborar, e aprender junto, né? Isso é uma sinergia de custo muito boa, você deixa a sua cadeia de fornecedores te dizendo como quer ser auxiliada e dirigida. É muito bom porque a sua equipe consegue liberar bastante trabalho que seria dela de elaborar esse plano e apresentar, etc., e conseguir fazer um grupo de trabalho e todo mundo contribuir ali, né? Isso é bem interessante. Ou seja, não adianta querer avançar essa mesma estratégia para um número alto de fornecedores e justamente não ter esse acompanhamento de perto, né? Para fazer essa trilha de aprendizado para ver as melhores estratégias. Isso, começar do pequeno, assim, antes de tentar olhar para algo muito grande, começar do pequeno e dividir isso também com os demais players do seu setor é bem interessante. Por mais concorrente que seja, esse é um problema que quando você divide, você acelera muito rápido. Depois vai concorrer no mercado, tá tudo certo, mas assim, estabelecer uma boa política de compras sustentáveis e algo padronizado no setor é fundamental, né? Você, como fornecedor de uma grande empresa, fornece um conteúdo de dados, sei lá, de 20, 30 informações, o seu concorrente está pedindo para esse mesmo fornecedor 50 informações e nenhum conversou entre si. Por que não faz sentido criar um dicionário comum entre todo mundo que está pedindo e aí pronto, deixa de ser um custo de consultoria, etc., para o teu fornecedor, para você, etc., levantarem esse conteúdo de dados e criar processos. Se você cria um processo único com um dicionário único, facilita muito. E outro ponto, que daí a gente queria reforçar de novo, Tatiana, eu acho que a palavra convence, o exemplo arrasta, assim, então a gente viu muito o sucesso desse tipo de engajamento acontecer quando o nosso cliente cedeu, né, custeou o inventário para o seu fornecedor. Então o fornecedor, ele estava falando sobre mudanças climáticas, ele tinha treinamento sobre isso, já tinha outras práticas, a empresa que é nosso cliente custeou inventários para os fornecedores dela, e com isso conseguiu fazer com que o fornecedor falasse, ok, agora eu tenho inventário, você pagou isso para mim, que legal, esse ano eu tenho inventário. Eu não vou ficar sem inventário no próximo ano, então eu me viro para fazer o próximo inventário, mas obrigado pelo primeiro. E aí você consegue dar aquela semente necessária para que ele entenda que aquilo é uma prática que dali para frente vai ser todo ano que ele vai ter que ter, sabe? Certo, Carlos, obrigada. Bom, nós temos agora algumas perguntas no chat. A Liliane Lacerda, bem participativa, deixou algumas dúvidas, tá? A primeira delas, obrigada, Liliane, pela participação.
Estima-se que 90% do carbono emitido vem do escopo 3, mas vocês sabem qual montante ou percentual vem de fornecedores de Tier 1? Quem que gostaria de responder? Legal. Posso responder, eu não tenho a menor ideia, eu acho que no CDP, pelo que eu já vi, não é aberto. Certo. Não sei se o Carlos Não, já viu legal. aberto no CDP. Isso varia muito para cada setor, né? É difícil responder isso de uma forma correta, pensando em a diversidade de setores que a gente tem. A questão é que os seus fornecedores, conforme eles estão mais próximos de setores muito emitentes, eles vão ter uma pegada muito, muito maior. Geralmente, o que vai acontecer é que no Tier 3, no Tier 2, vão ser as emissões mais relevantes da tua empresa, porque está mais próximo de agro ou mais próximo de commodities, e aí você vai ter atividades mais intensas. Ou atividades de transformação, né, atividades químicas ou que exigem muita energia para transformar algo. Essas atividades elas podem estar no Tier 1, Tier 2, Tier 3 em diante, e geralmente ela vai estar no 3 e 2, e é onde está a maior parte das suas emissões. Aí vem a sua pergunta, ou imagino, né, Liliana, eu estou presumindo aqui, mas se está no T3 e no T2, como é que o meu impacto de engajamento no Tier 1 vai causar algum nível de descarbonização, né? E a questão é aquela questão de engajamento, de você poder entender que, putz, já que está no Tier 3, eu não vou engajar só o Tier 1, eu já vou direto no Tier 3, sabe? É você conseguir fazer um plano que realmente vai chamar todo mundo para uma descarbonização da sua operação, da sua atividade. E aí você já pode ir direto no Tier 3, entender o que ele está fazendo, etc. Não precisa, putz, venci o Tier 1, depois vamos para o Tier 2, depois, sabe? Porque às vezes no Tier 1 você vai ter logísticas, vai ter serviços, você vai ter um intermediário. Então, assim, pela nossa experiência, às vezes vale a pena você descer já direto para o Tier 3, lógico, avisando o Tier 1 e 2, mas descer direto no Tier 3 e já tentar entender o que está acontecendo ali para você fazer sua estratégia de descarbonização ficar coerente com aquilo que já é mais emitente dentro da tua cadeia, né? Obrigado pela pergunta. Temos também mais uma pergunta da Liliane. Acho que isso cabe para os dois responderem. A estratégia de medir carbono via valores financeiros é interessante, mas existe algum estímulo via cláusulas contratuais para que a estratégia de cálculo de redução de emissão evolua? Eu nunca vi ser aplicado ainda em cláusulas contratuais, assim, na minha experiência. Eu também não sei se é o momento que a gente está agora, esse. O que eu acho que pode ser um momento para a gente já é a gente ter cláusulas contratuais de incentivo, né? Que eles colocam targets e batendo esses targets dão incentivos financeiros para os fornecedores. Mas, eu acredito que a gente ainda não está num momento de cláusulas contratuais sendo punitivas para que o fornecedor tenha opção de se melhorar, para ele não ser punido. Isso aí. Complementando o que o Lucas trouxe, assim, eu queria trazer um exemplo concreto. Ontem a gente estava no evento da BVTEX, e aí a gerente de sustentabilidade da Renner comentou que na Renner eles têm uma régua interna de seleção dos fornecedores conforme critério de sustentabilidade, e eles classificam os fornecedores em pioneiros ou exemplos para os demais fornecedores em sustentabilidade, em descarbonização, e alguns critérios, né, de sustentabilidade como um todo, envolve muito o social, porque o social é muito importante na cadeia têxtil, mas envolve sim emissões e resíduos. E então, hoje eles conseguem fazer, a nível de política interna, uma priorização de purchase orders, né, de ordens de compra para fornecedores que têm maior critério, maior score de sustentabilidade. Lógico, sustentabilidade é um dos critérios para a sua relação priorizar ou não aquele fornecedor, mas hoje eles já têm um direcionamento dentro da área de compras, que é direcionar mais compras para empresas com maior score conforme essa régua interna deles. Então, não precisa estar a nível contratual, que é o que o Lucas comentou, a gente ainda não está no nível de punição, e talvez não vá ser esse formato correto, né? Mas existem políticas que vão incentivar a compra de produtos, de mais produtos de empresas que têm maiores práticas e estão mais engajadas, e não necessariamente isso precisa estar num contrato. Isso é só uma política interna que daí o próprio fornecedor vai entendendo, na comunicação que eu estou tendo com você, eu queria te dizer que nesse trimestre, pelo seu nível de atendimento, de qualidade do serviço que você prestou, da peça, etc., e por sustentabilidade, você vai ter mais ordens de compra, você está sendo priorizado aqui dentro.
sabe? Então, a gente vê isso concretamente. Quem quiser pode entrar lá no site da Renner e sustentabilidade e torne-se fornecedor, tem lá 6 materiais deles, um dos materiais é de mudanças climáticas e riscos climáticos, e outro material é de políticas de compras. Então, é bem interessante que eles publicaram isso faz alguns meses, inclusive, e isso é bem legal a gente poder ver, né, porque a gente está vendo aquela parte de engajamento político, mas que daí existem instrumentos, mecanismos que permitem que, de forma concreta, a área de compras priorize essas empresas e você tenha uma estratégia que faz sentido para o seu fornecedor se manter e se interessar e se qualificar, né? Isso é um exemplo bem legal. Certo. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Na verdade, é uma curiosidade mais em questão de serviços de empresa, né? Eliane gostaria de saber em relação à compra de crédito de carbono, se é uma abordagem citada pelos clientes da DIP e da Gedank. Pode falar, Carlos, acho que você é mais especialista nisso do que a gente. Legal. Do nosso lado, o que a gente vê é que crédito de carbono é um tema que sempre apareceu, então, durante 4 anos de empresa, todo mundo fala sobre crédito de carbono, mas as empresas, elas olham mais como uma oportunidade. Então, todo mundo quer ter um ativo, poucos querem ter a obrigação de compra do crédito de carbono, mas todo mundo quer gerar o crédito de carbono. Hoje a gente não vê as empresas comprando ou nos dirigindo para, olha, me encontra um parceiro para compra de crédito de carbono. Eu acho que isso tem muita relação com o Brasil, que você não tem uma exigência setorial de limite de emissões que cada setor tem que ter, etc., como outros países têm, né, limite de emissões. Então, como não é um problema para as empresas hoje, o custo de descarbonização, ele ainda é um risco, mas não é um problema concreto, a gente não vê esse ímpeto na compra de crédito de carbono acontecendo. A gente vê muitas empresas querendo gerar crédito de carbono, seja a partir da nossa tecnologia, seja a partir da nossa rede de parceiros. Eles veem muito essa oportunidade como um ativo adicional para o negócio deles, sabe? Certo. E a última, acho que conseguimos ainda ter mais uma pergunta, que é mais uma dúvida da Liliane também, relacionada à questão de serviço, né? Não seria na questão de auditoria, né? Mas como que vocês avaliam, né, os fornecedores, né? As informações que esses fornecedores enviam, né, quando... Legal. Né, Liliane, é isso, né? Carlos, se puder começar. Legal. Sobre, eu acho que isso tangencia parte das perguntas anteriores que você fez, Tatiana. Eu queria retomar um pouquinho aqui para a gente poder partir da mesma página, né? Então, um dos pontos é sobre como os dados são confiáveis e permitem que você tome uma decisão e que você garante que a forma de produzir esse dado nesse ano vai ser a mesma do ano que vem e foi a mesma do ano passado. Então, você consegue olhar uma curva e dizer esse dado versus esse dado versus esse dado, eu posso tomar uma decisão aqui. A gente tentou uma abordagem totalmente diferente do mercado, então ao invés de criar mecanismos que obrigassem o fornecedor a entregar o melhor dado e fizesse uma auditoria e tudo mais, a gente entendeu que a gente poderia talvez olhar uma lógica contábil e essa lógica contábil nos contar essa história muito melhor para tomada de decisão e escalabilidade. Então aqui entra um case nosso, né? A DIP é uma empresa de tecnologia para sustentabilidade, a gente começou com um viés muito financeiro. Então, a gente vincula a cada real que circula na sua companhia um carbono associado, ou qualquer métrica de ESG, mas principalmente carbono, a gente é muito forte em carbono. Então, a gente integra no RP da empresa, pega todas as notas fiscais e dados gerenciais do seu RP e calcula impacto a partir disso. É assim que a gente começou a empresa, atendendo empresas listadas grandes aqui no Brasil. E a partir dessa lógica, a gente derivou uma solução que faz inventário de carbono sem precisar integrar. Então, agora não precisa mais integrar no SAP, TOTOS, etc. Simplesmente você pega um arquivo contábil padrão, que é o SPED, ou o ECD ou o ECF, que é a escrituração contábil fiscal ou a escrituração contábil digital. E esse arquivo contábil ele é produzido anualmente por qualquer empresa no Brasil, é obrigatório, uma obrigação fiscal, qualquer empresa que não seja do Simples, né? Então, empresas acima do Simples ali, lucro presumido, EPP, etc., todas elas vão precisar mandar anualmente esse dado para o governo. E esse é um dado para apuração de imposto. A gente pegou esse mesmo arquivo, que é um TXT, que qualquer contabilidade tem, qualquer empresa tem, qualquer fornecedor vai ter, e simplesmente usa esse arquivo para fazer inventário de carbono. A questão é, partindo disso, a gente consegue fazer com que o dado ele seja confiável, auditável e padronizado.
Então foi a grande inovação que a gente teve aqui, porque a gente pega o dado financeiro, que é o mesmo que a empresa usa para apurar imposto, e a gente calcula carbono a partir dele. Lógico, ele calcula 70% do inventário de carbono. Ainda existem os dados gerenciais que vão qualificar essas informações, permitindo que você tenha aquele dado primário que a gente comentou. O que acontece? Isso faz com que esses dados eles sejam dados escaláveis, então a empresa não precisa de uma área de sustentabilidade, não precisa de nada. Seu fornecedor simplesmente vai pegar e vai fazer inventário a partir disso. Isso faz com que você tenha uma escalabilidade muito grande, uma redução de custo muito grande. Esse inventário sai em questão de horas, dias, depende da colaboração do fornecedor, mas não precisa de consultoria de sustentabilidade, não leva 3 meses, não leva 2 meses, não precisa saber um calculador de GHG protocolo, não precisa saber nada. Simplesmente vai fazer esse inventário a partir disso. Ele é o melhor dado? Ele é o dado perfeito? Não, mas ele é um ótimo dado para você conseguir tomar essa decisão. E com isso, você consegue fazer aquela régua de qual é a composição da minha cadeia que já tem inventário a partir de um fator de intensidade financeiro, que daí sim, intensidade financeiro, sem eu estar pegando o dado financeiro do próprio fornecedor, eu estou usando só uma proxy, então eu não capturei aquela particularidade de descarbonização que a gente comentou. Quando eu pego o dado do fornecedor, eu já estou indo para um dado nível primário, eu já consigo ter uma clareza muito melhor do quanto tem de emissão na minha cadeia, o quanto não tem, quanto eles já estão engajados ou não com descarbonização e quais as práticas que ele tem. Nesse sentido, a gente conseguiu cumprir o objetivo que seria desejado com uma auditoria, né? Então, você está me mandando o melhor dado, você não está mentindo aqui. Então, a gente conseguiu não precisar de auditores, ninguém precisa visitar ninguém. A gente pega um arquivo que tem um arquivo de obrigação fiscal, então a gente considera esse arquivo como um arquivo que as pessoas não vão fraudar, justamente porque se fosse fraudar para fazer um inventário, estaria fraudando para uma finalidade financeira. É um risco muito grande, ele não vai fazer isso. Então, a gente tem esse arquivo. Esse arquivo, ele é assinado digitalmente pelo contador e pela Receita, então você pega esse mesmo arquivo que a gente usou para fazer inventário, joga na Receita Federal e você comprova que é o mesmo arquivo usado para apurar imposto. Isso traz muita confiabilidade. Esse arquivo, ele pega a holding e as filiais, então a matriz e filiais, tudo está lá dentro. Então você consegue contemplar também o horizonte de relevância da tua empresa, porque às vezes você vai mandar, eu mandei 2, 3 filiais, mas eu tinha 8. Não, assim, tá lá no arquivo, dá para ver, sabe? Você não está escondendo filiais, não tem como fazer isso. Então isso fica muito legal, a gente consegue, particularmente para o Brasil, fazer uma inovação muito grande, ninguém tem isso no mundo. Se você pegar o relatório do Fórum Econômico Mundial junto com o BCG, um relatório de 3 anos atrás, sobre desafios na contabilização de carbono na cadeia de fornecedores, eles falavam, o maior desafio da humanidade vai ser descarbonização de cadeia de fornecedores para a transição para a economia de baixo carbono, e o maior desafio dentro desse de descarbonização de fornecedores é a coleta de dados de forma escalável e confiável. A gente acredita que com esse processo a gente resolveu parte desse problema. A gente conseguiu, pelo menos a nível de Brasil, trazer uma boa solução para que esses dados fossem conhecidos. E assim, você só melhora aquilo que você mede, né? Então, você precisa medir. A gente trouxe uma boa solução para mensuração. Agora, o desafio de descarbonização é um desafio que a gente sente que não depende tanto da auditoria, depende do processo ser um processo legítimo para a empresa e aí sim o exemplo arrastar e a coisa acontecer, sabe? Lucas, para a gente encerrar esse bate-papo, fale brevemente como que a Gedanken tem auxiliado também as empresas, daí de uma forma geral, né, em questão de sustentabilidade, a medir os processos sustentáveis na cadeia de fornecimento. A gente, como Gedanken, a gente ajuda os nossos clientes a fazer a gestão de forma contínua de sustentabilidade de cadeia de fornecimento, e para isso são 2 formas utilizadas, né? A primeira é você medir e você entender o quão sustentáveis são os processos dos fornecedores, que a gente faz isso através de uma metodologia alinhada com toda a comunidade. E o segundo ponto que a gente faz é a gente medir qual que é o nível de risco de sustentabilidade de um fornecedor, que é ajudar a saber o quanto de risco de sustentabilidade aquele fornecedor traz para o negócio de uma empresa. Não só isso, a gente também, como comunidade, a gente também está trazendo parceiros para essa comunidade, como a DIP-SG, que é parceira nossa, que é para ajudar os fornecedores a terem processos mais escaláveis. Porque a gente também acredita que não adianta nada a gente só medir, a gente só ir lá e entender dar transparência, né, para entender qual que é o risco, se você
você vai medir, o segundo passo é você ajudar, e ninguém tem braço sozinho para ajudar os fornecedores, então a gente precisa ter braços aqui de forma escalável para ajudar os fornecedores a terem processos mais sustentáveis, e a gente, como Ghedank, a gente não é especialista em cada um dos tópicos, por isso que dentro dessa comunidade a gente traz diversos parceiros para ajudar ali os fornecedores com esses especialistas em cada um dos seus tópicos, e o nosso parceiro ali dentro da comunidade, quando a gente está falando de inventário de carbono e pegada de carbono, é a DeepSG. E aqui, Tati, também já para economizar o tempo aqui de todo mundo, né, já que a gente passou um pouquinho, já fazendo minhas palavras aqui finais, eu queria agradecer muito o tempo de todo mundo que esteve aqui com a gente e falar que a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Certo, pessoal. Carlos, quer dar algumas palavras finais? Excelente, muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo interesse, obrigado pelas perguntas. Eu acho que essas perguntas elas contribuíram bastante para a gente deixar pontos importantes aí claros sobre a nossa visão. E reitero o que o Lucas falou, a gente tem como parceiros a Ghedank, aí a gente tem uma relação ótima, a gente é um apoio para instrumentalizar todo esse problema em cálculo escala, etc., e engajamento também, e ficamos à disposição para que qualquer esclarecimento ou oportunidade, etc., a gente está à disposição ali para bater um papo, beleza? Certo, pessoal, muito obrigada a todos que ficaram com a gente nessa manhã de quinta-feira, e tenham todos um ótimo dia.